Um conhecido meu, ele teve infecção de rins porque ele não bebia água suficiente. Meu pai também já teve esse problema e eu já vi alguns outros casos de pessoas que tiveram infecção de rins justamente porque eram pessoas que não bebiam água na quantidade adequada. Pelo visto, essa falta de hidratação correta tem causado alguns problemas na saúde, né, das pessoas e isso tem se mostrado algo recorrente. Mas um ponto que me levou aqui a pensar foi o seguinte: o que está levando, quais que estão sendo os motivos pelos quais as pessoas não estão bebendo água suficiente, o que acarreta nesse problema da saúde? Ou seja, o que tem levado ou não levado, né? O que tem levado as pessoas a não beberem água suficiente? Antes da gente falar sobre tem que beber água, é importante, tem que beber 35 ml por cada quilo corporal que a pessoa tem. Antes disso, a gente tem que saber qual que é o motivo pelo qual as pessoas não estão bebendo água, ou pelo motivo pelo qual você não está bebendo água de forma adequada. Às vezes você acha que está bebendo, mas na realidade não está bebendo a quantidade adequada. E é fundamental que você entenda isso, para assim depois vislumbrar-se a tomar mais água. E eu vou passar estratégias aqui nesse vídeo para você beber mais água. Sendo que a gente vai chegar lá e entender o motivo pelo qual você não tem bebido água o suficiente, mas essas pessoas que foram hospitalizadas devido à infecção de rins, justamente por não beberem água suficiente, eu tenho o motivo delas, eu sei o motivo pelo qual elas não beberam água e ainda continuam não bebendo água o suficiente. E eu vou te contar aqui tudo isso que eu falei aqui brevemente. Sendo que essas pessoas que tiveram que ser internadas, hospitalizadas por infecção ali nos rins, elas, o que eu vi e verifiquei que tem nelas que levou elas a não beberem água suficiente. Essas pessoas, elas têm algum problema no joelho, nos joelhos. Uma delas tem um implante, então se sente muito incômodo quando vai caminhar. O meu pai mesmo é uma pessoa mais velha e também tem ali desconforto na hora de caminhar. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas o quê? Para elas se deslocarem, elas sentem bastante desconforto na articulação do joelho. Isso por si só, o que ela pensa? Tem duas coisas. A primeira é, eu não vou me deslocar para pegar água e tudo mais. Isso aí já é uma primeira barreira para a pessoa beber a quantidade de água adequada. Só que, tá, essa pessoa pode carregar uma garrafa ou outra pessoa levar água para ela, beleza. Só que aí entra no segundo problema que essa pessoa vislumbra, que é, se ela beber uma quantidade de água adequada ali, naturalmente ela tem que ir ao banheiro. Isso é natural, isso é obrigatório, é a natureza funcionando. E como ela não quer se deslocar, essa pessoa evita ao máximo caminhar, por menor que seja a distância de sair do quarto e ir até o banheiro, mesmo que seja uma suíte, essa pessoa ela vai evitar beber ali água justamente para evitar ir ao banheiro, porque ela não quer fazer esse deslocamento, por menor que seja. Não estou aqui querendo atribuir se isso é certo ou se é errado, essa forma de comportamento dessas pessoas. Eu só estou mostrando que elas tiveram um problema de saúde e esse problema de saúde foi devido à falta de hidratação, sendo que, por mais que essa pessoa saiba que deve beber água ali de forma adequada, ela não bebe justamente porque ela quer evitar caminhar porque há um incômodo ali no seu deslocamento. Ela sente algum incômodo, alguma dor, algum desconforto nos joelhos. E isso a impede ali de beber a quantidade de água que seja adequada para a sua realidade. Isso foi o que eu consegui verificar ali com essas pessoas que tiveram um problema maior de saúde. Mas agora vamos falar de um público mais geral, de você aí, do público que a gente tem mais convívio. E vou trazer aqui o que eu já percebi de crenças limitantes e também as maiores desculpas para as pessoas não ingerirem a quantidade de água adequada. Uma delas que eu mais ouço, e eu ouço isso na maioria das vezes de pessoas mais ignorantes, é que ao beber água vai encher a barriga e ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir comer. E é muito equivocada essa ideia, justamente porque
Quando a gente bebe água e o nosso estômago está vazio, a água é muito leve, ela passa por esse órgão de uma forma muito rápida. Então, se chegou ali o momento do horário de uma refeição, do horário do almoço, se você sabe que vai almoçar daqui a 15 minutos, 20 minutos, não importa se você beber água ali, não vai atrapalhar o seu apetite, não vai atrapalhar a quantidade de comida que você vai comer. É uma desculpa, uma crença muito limitante ali da pessoa ter esse tipo de pensamento e acreditar que beber água vai atrapalhar ali a refeição dela. Não vai. Não precisa ter esse receio. Pelo contrário, é uma excelente janela ali de oportunidade para aproveitar que o estômago está vazio e beber o máximo de água possível naquele instante ali, entendeu? Agora, outra desculpa que eu acho que é a que mais ouço é de eu esqueço. Acho que essa realmente é a campeã. Mas na verdade é porque a pessoa ela não valoriza beber água. Não é questão apenas de não esquecer, ela não tem ali nenhuma valorização no ato de beber água. Então ela não tem essa prioridade. Se ela visse prioridade nisso, se fosse um remédio fundamental para a saúde dela, se ela considerasse assim, né, melhor dizendo, porque a água é realmente fundamental para a nossa saúde, mas se essa pessoa ali, ela considerasse aquilo ali como fundamental, ela sim teria prioridade sobre o aspecto de beber maior quantidade de água. E quando eu falo beber maior quantidade de água, é beber a quantidade adequada, não é beber uma caixa d'água não, porque muitas pessoas veem beber água como algo muito sofrido. Parece que nunca teve problemas de verdade na vida que vê problema em beber água. Não faz sentido algum. Uma outra desculpa que eu vejo muito é que a pessoa diz que não gosta de água. E normalmente quem fala isso são aquelas pessoas que mais bebem bebida alcoólica, mais fumam, mais têm comportamentos ali de vícios. Essas pessoas, essas pessoas não, mas quem tem esse aspecto de dar essa desculpa de não gostar de beber água, normalmente elas têm esse tipo de comportamento vicioso. Não sei real motivo, também aqui não é o caso, mas pode ser que a pessoa fica tanto ali naquele vício dela, pode ser qualquer outro tipo de vício, sei lá, mascar chicletes, qualquer outro tipo de vício. Ela fica tão imersa ali naquele vício dela que ela perde ali o prazer de beber água, porque esse vício que ela está ali inserida, esse vício aumenta ali a dopamina dela, aumenta a satisfação que ela tem com aquele vício, e ela já não vê nenhum aspecto positivo, não vê nenhuma recompensa ali, nenhuma satisfação de beber água. Então ela não tem um motivo ali para agir no seu comportamento em beber água. Isso tudo em razão da pessoa não gostar dela, justamente porque pode ser isso que eu falei, de vir ali fazendo comportamentos que são comportamentos viciosos. Outra desculpa muito recorrente é que a pessoa diz o seguinte: eu só lembro de beber água quando estou com sede. E isso é um perigo bem grande, porque quando a gente está com sede, já significa que o corpo está desidratado. Ou seja, já passou da hora de beber água. O consumo de água ali recorrente que a gente tem que ter ao longo do dia, ele, vamos dizer assim, é mais uma prevenção mesmo da desidratação. Então tem que ficar bebendo água mesmo sem sentir sede. Outra desculpa é que a pessoa diz o seguinte: eu vou ter que ir ao banheiro demais, eu vou fazer xixi demais. Tá, tem alguns trabalhos que isso é um fator muito limitado. Mas se você não é um caminhoneiro que tem que ficar ali em cima do caminhão durante o dia todo, ou fazendo viagens para lá e para cá, se você tem disponível ali o banheiro, essa desculpa não cai muito bem não. Além do mais, tem um fator que acontece que é o seguinte: quando a pessoa ela não tem o costume de beber muita água, essa pessoa normalmente ela é retida, ela tem ali uma quantidade de água retida no seu organismo. E a partir do momento que ela começa a ingerir mais água, o corpo, vamos dizer assim, estranha aquela nova situação, aquilo ali é positivo. Então, como agora o corpo está entendendo que tem água em abundância disponível, essa pessoa pode fazer um funcionamento melhor, o melhor uso dessa água. Então, o seu metabolismo começa ali a voltar ao seu o metabolismo começa ali a voltar a sua forma habitual, a funcionar de uma forma normal. Então, ele não segura, ele para de reter essa água.
Logo, ali no início, ali tem pouco tempo depois que a pessoa começou a ingerir uma quantidade maior de água, há sim uma recorrência maior de ir ao banheiro. Mas depois o corpo, ao entender bem essa nova situação que a pessoa agora está enquadrada, ela já não vai tanto ao banheiro quanto ela foi nesses primeiros dias. Obviamente ela vai mais do que antes, porque antes estava retendo água, mas não vai ser de forma tão exagerada, vamos dizer assim, quanto foi ali nos primeiros dias. E uma outra desculpa aqui é a pessoa falar não tenho tempo, porque volta muito naquele primeiro que eu falei, que é questão de prioridade. A pessoa que fala que não tem tempo para beber água, é somente o que eu posso vislumbrar aqui, é falta ali de organização, falta de um mínimo possível ali de estratégia. O que mais a gente consegue definir aqui são estratégias. E se você tiver dificuldade para estabelecer estratégias para beber quantidade de água ali adequada, mesmo na correria do dia a dia, eu vou trazer essas estratégias aqui e você vai conseguir colocar isso no seu dia a dia e funciona, certo? Então veja que aqui de início a gente já passou nas maiores desculpas que as pessoas dão para não beber a quantidade de água adequada. Se você se enquadra em alguma dessas desculpas, verifique bem o que está te levando a dar essa desculpa. Porque dessas desculpas que estão aqui, a gente percebe que dá para beber a quantidade adequada sim. Só que tem um porém, tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, que é o seguinte: isso aí que a gente mencionou foram as desculpas. Mas também existem causas que são o real motivo pelo qual as pessoas não bebem água suficiente. E isso pode estar acontecendo com você. Eu vislumbrei aqui três causas, melhor dizendo, três reais motivos que levam as pessoas a não beberem água o suficiente. E o primeiro desses motivos é que a pessoa ela não sente sede ou acredita que não sente sede. Como eu falei, quando a sede ela aparece, já é um sinal tardio, já significa que aquele corpo, aquele organismo já está, no mínimo, levemente desidratado. E o corpo, ele é inteligente, ele se adapta à situação na qual ele é inserido, ao qual ele é exposto. Então, se a pessoa ela é uma pessoa que bebe pouca quantidade de água, se eu passo ali a beber pouca quantidade de água, meu corpo ele vai se adaptar e vai parar de me dar esse sinal de sede. Esse sinal de sede ele vai ser muito limitado. O resultado disso é que eu vou passar ali o dia todo sem beber água e vou chegar no fim do dia dizendo que eu não tive sede. E isso acontece muito, principalmente com as pessoas que têm um estilo de vida muito acelerado. Então, o tempo todo ali, não para nada, não para nem para respirar. E ao fazer isso, a pessoa não tem tempo algum ali nem para sentir, para ter ali uma perspectiva dos sinais que o corpo dela dá para ela. A pessoa fica desconectada com o seu corpo, então ela não entende ali bem a hora que ela está com sede nem nada. E essa pessoa, quando a gente fala alguma coisa para ela sobre beber água, ela vê aquilo ali como uma tarefa muito árdua. Normalmente isso que acontece. A pessoa ela vê aquilo ali como algo bem desgostoso de ser feito, algo bem custoso de ser feito. É uma tarefa que ela não quer executar e vê aquilo ali como uma dificuldade muito superior do que é. O segundo verdadeiro motivo que eu percebi pelo qual as pessoas não bebem água de forma suficiente é que elas confundem fome com sede. Tem uma glândulazinha pequena aqui no nosso cérebro que chama hipotálamo. E é nele que há a atribuição do funcionamento desse aspecto de fome e de sede. E pode ser que durante o funcionamento dele há uma confusão ali, uma mistura dessas reações. Por estar ali na mesma glândula, pode ser um pouco difícil a pessoa, ainda mais se não tiver ali uma pausa para tentar entender os sinais que o organismo dá, ela confundiu o aspecto da sede com fome. E ao invés de fazer o que? Beber água, que é o que está ali o corpo exigindo dela, ela acaba achando que aquilo ali é fome. E o ruim disso, que ao se manter ali nessa constância, de ao invés de se hidratar de forma correta, a pessoa a se alimentar, isso vai querendo ou não gerando nela uma forma de compulsão. E isso vai se retroalimentando, a pessoa também começa ali a ficar mais retida, sendo que se nesse momento que ela tiver ali é só a pessoa ter, a partir de agora, uma perspectiva de comportamento da seguinte maneira: ah, eu tive uma leve fomezinha, senti ali uma leve fomezinha, ao invés de pensar o que eu vou comer, vai lá e bebe água.
de toda forma, isso é positivo. E o terceiro motivo pelo qual as pessoas não bebem água o suficiente, e acredito eu que esse seja o motivo mais forte de todos, e é aquele que você consegue aí, ter um controle melhor, e eu neste vídeo vou tentar mostrar isso para você da melhor maneira possível, para que você atribua, é a pessoa não ter o hábito de beber e também não ver ali uma importância de se hidratar de forma correta. De forma geral, as pessoas sabem que devem beber água, mas elas não atribuem um valor importante para isso. E a partir do momento que a pessoa não atribui ali um valor importante para isso, não tem esse hábito de beber água, por ela não ter esse comportamento, ela começa ali a inserir várias crenças, ela começa a inserir ali vários vieses comportamentais para que ela se sinta ali correta em não beber água o suficiente. Esses vieses comportamentais vão ali sendo criados na cabeça da pessoa justamente para satisfazer o argumento de que não é necessário beber água. E alguns desses argumentos que a pessoa coloca ali na cabeça dela são inúmeros. Algum deles podemos mencionar aqui, que beber água não traz ali nenhum tipo de prazer na questão do paladar, ainda mais quando a pessoa compara a questão do beber água ao beber café, refrigerante, sucos, que são bebidas ali que contêm outras coisas ali inseridas que dão sabor a essas bebidas. Então a pessoa começa a ver a água ali como algo muito sem graça. Ela não vê nenhum tipo de recompensa ao beber a água. Entende isso? Então ela vai muito mais preferir beber certas bebidas que são calóricas, bebidas alcoólicas e tudo mais, e também até mesmo a questão de comida. Ela vai sempre dar o foco nessas outras formas que trazem algum tipo ali de recompensa para ela, porque ela não vê nenhum tipo de recompensa ao beber aquela água ali. E dentro, e dentro dessa parte da recompensa, como a água ela não traz esse prazer, não traz esse nível de recompensa ali alto, a pessoa não se sente, não tem reforço comportamental para ir bebendo água, e como ela não tem esse reforço comportamental, acaba que ela não cria o hábito de beber água. Justamente porque para criar o hábito, a gente tem que ter o quê? Esse reforço comportamental. Algo que nos faça sempre manter aquele comportamento. Por isso, aqui no fim do vídeo, eu vou trazer para vocês estratégias que vão reforçar esse comportamento para que você consiga beber uma quantidade adequada de água a partir de hoje. E isso se deve justamente porque, de forma geral, é difícil ter o quê? Há ali uma ausência de rituais firmados ali, de rituais corretos, de rituais certos para beber a água, porque normalmente você aí tem um horário de comer, tem um horário do café da manhã, um horário do almoço, tem um horário de tomar o café, né, o café bruto ali, ou o café com açúcar que é uma bala, na verdade. Já a água não. De forma geral, não tem o que? As pessoas não têm um ritual ali firme para o consumo adequado de água. E um último aspecto é que normalmente as pessoas elas não vislumbram os benefícios reais ali do consumo adequado de água. Ela não percebe, não se expõe para buscar esses benefícios, porque ao beber água suficiente ali, adequada, vários aspectos da vida da pessoa melhoram, principalmente questão de pele. A pele melhora absurdamente. Tem que entender o seguinte, não tem nenhum produto de cosmético ali para a pele que vai ser tão bom quanto o consumo de água. A pele melhora muito, o funcionamento do intestino fica absurdamente melhor, o humor da pessoa fica melhor, a parte cognitiva funciona muito melhor, raciocina bem melhor, questão de memorização, dores de cabeça são mais evitáveis, é menos frequente ter dor de cabeça. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela já colheu esses benefícios, ela tem um nível de intenção muito maior em beber água. Beleza, então você viu alguns motivos que são aquelas desculpas que as pessoas dão, né? Melhor dizendo, são desculpas ali banais que as pessoas dão, que você pode estar dando aí sobre não consumir água adequada, e vimos também os que são os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas não bebem água. E agora eu já vou passar para você
qual que é o melhor horário para você beber água. Que a partir do momento que você priorizar beber água nesses momentos aí que eu vou mencionar, é muito mais fácil você aumentar o consumo de água durante o seu dia e a partir disso você consegue o quê? Consumir a quantidade de água adequada. O primeiro momento é ao acordar. Beleza. Aí você já vem na cabeça aí arrumando o quê? Desculpas. Ah, eu não consigo beber água quando eu acordo. Blá, 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 blá. É sempre quando a gente vislumbra um ideal, é muito fácil vir uma desculpa na nossa cabeça ao invés simplesmente de buscar aquele ideal da maneira mais possível dentro da sua realidade. Ah, perceba o seguinte: por que é mais fácil beber água ao acordar? Você está em jejum durante muitas horas, isso se você levar uma vida saudável, se você jantou na noite anterior num horário adequado e se você teve uma boa noite ali de sono restaurador. Então você passou ali longas horas sem se alimentar, sem beber água. Logo, ao você acordar, você tem essa necessidade, o corpo pede água nesse horário. Então, ao acordar, é o melhor horário para você beber ali o máximo de água possível. O que que eu mesmo faço? Quando eu acordo, eu faço a higiene ali de uma forma rápida e eu venho para o escritório para poder já ler, para poder fazer algumas atividades na parte logo ali que eu acordo. E antes de eu sentar aqui no escritório, o que que eu faço? Eu vou lá e pego minha garrafa. Eu tenho essa garrafa aqui de água e durante o tempo que eu estou aqui, eu bebo uma garrafa dessa inteira. É muito fácil beber essa quantidade de água aqui. Claro que eu comecei o quê? Bebendo uma quantidade menor, mas isso foi aumentando ao longo do tempo e hoje eu bebo facilmente 1 litro de água ah, logo depois de acordar ali, antes de qualquer tipo de refeição. Falando em refeição, um segundo momento ali que a gente traz aqui, que é muito propício para você beber uma quantidade de água bem grande, é antes das refeições, justamente por essa questão do jejum. De uma refeição para outra, você toma ali seu café da manhã, por exemplo, e agora vai almoçar lá depois de tantas horas. Essas tantas horas que você ali já se alimentou, o estômago ele fica vazio, ele dá ali um espaço e fica muito mais fácil de você beber uma quantidade maior de água. E nisso você lembra daquele primeiro argumento que eu falei lá atrás no início do vídeo. Ao você beber ali água antes das refeições, isso não vai atrapalhar a sua refeição em si. E é uma janela excelente de oportunidade para você consumir o que ali, uma maior quantidade de água possível. Você consegue beber facilmente ali 500, 600, 700 ml de água. Então faça isso. Preocupe-se em ter essa estratégia de que beber água nessas janelas de oportunidade. Ao você fazer isso, aumenta muito o consumo diário seu de água. E para aquelas pessoas que praticam atividade física, praticam algum esporte, beber água, consumir água durante a atividade física, dependendo da atividade física, e depois é de suma importância. Então, você vai fazer atividade física, lembre obrigatoriamente de levar sua garrafinha de água, de encher, beber toda essa água e encher a garrafinha, igual mesmo. Eu faço musculação. Eu já chego para a musculação bem hidratado. Então, durante o treino, eu tenho duas garrafas. Eu tenho essa aqui, garrafa aqui, que ela tem cerca de 700 ml de água. É uma garrafa muito boa, vale a pena investir em garrafa porque é para o resto da vida e facilita muito o consumo da água. Eu tenho essa garrafa e tenho uma outra um pouco maior, que eu acho que ela tem uns 900 ml, que é uma garrafa que veio junto com whey protein. Então eu tenho as duas e enquanto uma eu estou bebendo, a outra está lá gelando. E durante a academia, eu bebo umas 2 garrafas dessa aqui normalmente durante a musculação. Então eu já chego bem hidratado para o treino, durante o treino eu fico bem hidratado. E como eu consumi bastante água ali durante o treino, eu pouco bebo água depois do treino, justamente porque eu já bebi o quê? Só dentro do treino eu já bebi 1,5 litro, no mínimo, de água. E isso faz com que, normalmente eu treino mais no período ali, bem no finzinho da tarde, para o início da noite, eu já faço isso de beber água durante o treino. Pós-treino eu bebo pouca água porque eu já estou bem hidratado. E logo depois ali eu vou fazer o meu jantar, que eu busco jantar no horário que não seja tarde. Então eu consigo alinhar as coisas da maneira que eu evito também
de beber água após as 7 horas, que ao eu trazer aqui para você os melhores horários para beber água, eu trago o seguinte: é melhor você beber água até às 19 horas, às 7 horas da noite, justamente para evitar o seguinte, para evitar que você tenha um alto consumo de água à noite, e isso faça com que você acorde a todo momento ali durante a noite para ir ao banheiro, fazendo assim que o seu sono fica picado. Então é importante também ter essa perspectiva ali para não atrapalhar a questão do sono. Por isso, o indicado que seja beber água, no máximo ali até 19 horas, e não beber água depois do jantar. Se você se manteve ali bem hidratado durante o dia, igual eu estou trazendo aqui, dificilmente você vai sentir sede após o jantar. Então, não beba mesmo justamente para evitar picar o sono durante a noite. Excelente! Já atribuímos aqui muita coisa nesse vídeo, mas eu quero complementar algo aqui que eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre, que é algo que eu faço na minha realidade sempre que eu vou viajar. Normalmente, principalmente eu vejo com mulheres que elas evitam muito beber água para evitar ir ao banheiro. Principalmente se a pessoa tiver, aí é qualquer outro tipo de aspecto. Se a pessoa tiver ali de carona, que não seja o motorista, melhor dizendo, essa pessoa ela vai evitar consumir água ali de forma adequada, justamente para não ter vontade de ir ao banheiro, para não forçar o motorista a ter que parar em algum lugar para poder ir ao banheiro, porque pode ser que não seja algo tão interessante ali para a viagem, né? Para não ficar parando a todo momento. Então, em viagens, o que eu costumo fazer é o seguinte: eu evito beber bastante quantidade de água antes, justamente para evitar ter que parar durante a viagem, mas eu levo bastante água comigo. Eu levo uma garrafa cheia dessa aqui de 700 ml ou a outra lá de 900 ml, que é uma quantidade boa de água. E a partir do momento que eu já estou ali chegando na cidade, no meu destino final, eu já começo a beber aquela água ali. E aí veja que essa água vai descer ali, a gente consegue beber ela de uma forma muito mais rápida. Cheguei ali, estou chegando no destino final, eu vou beber essa garrafa de água toda. Agora, se a viagem for uma viagem que é mais longa e durante muitas horas mesmo, você passa ali o dia todo viajando, eu gosto muito de fazer o seguinte: além de levar essa garrafa d'água e beber na hora que eu estou chegando ali no destino final, eu pego, compro o que seja necessário ali, se tiver disponível água mineral e tudo mais, eu vou beber o quê? O máximo de água possível que eu não bebi durante o dia. Então, se eu tenho o costume de beber cerca de 4 litros, né, por dia, eu realmente, eu lembro a última vez que eu viajei, que passei ali várias horas durante na estrada, quando eu cheguei eu comprei o galão de 1,5 litro e bebi ele numa facilidade tremenda, justamente porque o corpo está precisando dessa quantidade de água. E agora, como eu estou ali já localizado, vou dormir naquele lugar, já estou bem situado, agora sim eu posso beber a quantidade de água toda que eu não bebi durante o dia. Então tem que tirar esse atraso naquele momento. Aí depois de poucos minutos, você vai lá e faz a refeição. Essa foi uma maneira bem prática que eu consegui colocar, né, nas minhas viagens, nas vezes que eu tenho que sair assim de casa, e tem sempre dado muito certo. Então veja que beber água é fundamental. Você tem que ver aí o que são os verdadeiros benefícios que consumir água de forma adequada eles trazem para a sua realidade. Você vai ver que vários aspectos mudam. O seu metabolismo, que eu já até falei aqui em outro vídeo, o nosso metabolismo ele está o tempo todo pedindo água. Então, quando você dá água suficiente, o seu metabolismo ele fica ali de forma acelerada na sua normalidade. O metabolismo começa a funcionar ali de uma melhor maneira. Sua pele tem um aspecto melhor. Você fica ali uma pessoa com mais energia, que é a pessoa mais disposta. Há uma chance maior de ter menos compulsão, de ficar menos inchado, o intestino funciona de forma mais regular, tem menos constipação, menos dores ali no abdômen, o seu treino rende muito melhor. Então são vários benefícios. E para alcançar esses benefícios e essas formas que eu falei aqui, por exemplo, do melhor horário ali para consumir a água, eu montei aqui uma estratégia, um passo a passo, um framework para que você possa ali seguir e conseguir realmente atribuir no seu dia a dia uma forma de consumir mais água. E esse passo a passo é em 3 passos e vamos
denominar que esse passo a passo é H2O. 3 passos para você criar o hábito de beber mais água. O primeiro passo é programe-se, não espere sentir sede. Nós temos que associar o consumo de água a algo fixo, a ter um ritual ali bem formado. Acordou? Bebe 500 ml de água. Começa o dia bebendo água ali, mesmo em jejum, isso vai ativar ali seu funcionamento do intestino, isso faz você acordar de uma melhor maneira, te deixa mais lúcido. Põe ali seu organismo para funcionar logo cedo. Acordou, bebeu 500 ml de água? Antes de sentar, enche a sua garrafa d'água. Se você saiu de casa, chegou em casa, bebe água. Depois de lavar as mãos, bebe água. Antes das refeições, bebe o máximo de água que você puder ali. Antes do treino, você já tem que chegar bem hidratado. Vai vendo que a gente vai fixando horários, fixando ali nas janelas de oportunidade o consumo expressivo de água. Isso vai fixando no seu comportamento para você beber água no momento que tem que ser bebido. Durante e depois do treino, beba a sua garrafinha de água. Se você treina forte, você tem que consumir umas 2 garrafas dessa aqui, no mínimo, durante o treino. Agora, se você é aquela pessoa que treina fofo, aí sim, pode beber uma garrafa dessa de água que tá legal isso aí. Antes do jantar, se for necessário, beba água. E evite ao máximo beber água depois do jantar e também depois das 19 horas. Lembre-se que a sede já é um sinal tardio que o corpo já está desidratado. Então você tem que buscar aí na sua cabeça qualquer forma de aspecto para beber a maior quantidade de água possível. Se você é uma pessoa que tem um consumo de café muito alto, coloque aí um desafio, se desafie de só vou beber café depois que eu beber no mínimo 1 litro de água. Só depois de beber 1 litro de água que eu vou tomar o meu primeiro cafezinho. Faça isso. O primeiro passo é programar-se e ter esses horários, essas janelas de oportunidade ali bem fixado para você consumir a água. O segundo passo é torne a água visível e acessível. Nada de ter uma canequinha, um copinho, nadainho aí não. Tenha uma garrafa boa, invista numa garrafa, vale a pena ter uma garrafa, não fica carregando garrafa plástica, não. É boa para momentos ocasionais essa garrafa plástica? É, mas tem uma garrafa bem estruturada, forte, para você poder carregar consigo quando for sair de casa, quando for treinar, para ficar no seu escritório, para ficar ali do seu lado. E uma garrafa que seja prática também. Eu vejo o povo aí com a garrafa, parece mais um trampolho de 1,5 litro. Eu acho muito não acessível ficar carregando uma garrafa dessa. E a partir do momento que você está vendo a garrafa de água, isso torna muito mais prático você consumir essa água. É que nem as frutas, se você deixar exposto na sua casa bolachas, biscoito, doces, sua cabeça, ao ver aquilo ali, vai dar vontade de comer aquilo ali. Agora, se você muda essa perspectiva e deixa mais visível frutas ali expostas, é mais fácil você consumir essas frutas. Então, com a água é a mesma coisa. Essa visibilidade vai aumentar a frequência com que você vai beber a água. E o terceiro passo é usar ferramentas que vão reforçar esse seu comportamento. E aqui vale de qualquer tipo de ferramenta. Pode ser você pegar o seu celular e colocar alarme, pode ser algum aplicativo que vai ali te lembrar de beber a água, pode ser o seu smartwatch. Eu tinha um que de tempo em tempo ele me alertava falando que eu estava muito tempo sentado. Então eu associei esse momento de ficar muito tempo sentado, de eu ir lá e encher minha garrafa de água. Então use todas as ferramentas possíveis para você lembrar aí de beber água. Pode ser também ter um copo, uma garrafa bonita, essas garrafas aí da moda e tudo mais, que tem canudinho, que brilham no escuro, que dão cambalhota, não importa. O que te vislumbrar, fazer com que você consuma mais água, está sendo válido. Se for necessário, se você é uma pessoa que não vê ali nenhuma gratificação em beber água, aromatize, coloca alguma fruta, coloca rodelas de limão, laranja, morango, qualquer ali tempero que seja, hortelã, gengibre, né? Coloca coisas que são boas ali para a saúde e que deixam um gostinho. Quando você for sair de casa, se for consumir alguma bebida, dê preferência de beber água com gás, gelo e limão, é algo bem ali também prazeroso. Muitas vezes há essa necessidade de beber um refrigerante, apenas pode ser ali por questão do aspecto da bebida ser gasosa. Então, ao você mudar essa perspectiva
e se permitir beber uma água com gás, com gelo e limão, já é uma mudança muito boa para a sua realidade. E vale de tudo, igual eu falei, você pode até mesmo fazer um desafio aí consigo, ou desafiar um colega e tudo mais, até desafio está valendo. Você pode fazer, por exemplo, um desafio de beber 3 litros de água durante 7 dias, ou mesmo de beber bastante água todos os dias ali, bastante água antes das refeições. Eu mesmo prefiro essa segunda opção. Para mim funciona melhor. Antes das grandes refeições, eu bebo bastante água. Igual eu estou aqui gravando para vocês, agora são 15 para as 11. Eu normalmente almoço nesse horário de 11 horas. Eu sentei aqui depois de muito tempo, fui lá para gravar e peguei essa garrafa. Então, ao acabar essa gravação de vídeo, eu vou beber o restante dessa garrafa e vou beber mais outra garrafa e depois eu vou almoçar. Isso funciona muito melhor para mim. Eu consigo beber uma quantidade de água adequada para a minha realidade ao fazer isso. Antes das grandes refeições, que é o almoço, que é o jantar, e até mesmo na refeição do lanche da tarde, eu bebo o máximo de água possível. E depois de alguns minutos eu vou lá e como. E para mim isso funciona muito, muito bem. Isso mudou completamente a forma como eu bebo água. Então é só você seguir esse framework, esse passo a passo H2O, que você vai conseguir consumir muito mais água e vai parar de ser essa pessoa retida aí que tem sido ultimamente. Fora os outros benefícios que vão ser ali visíveis na sua realidade de vida. Porque se você quer que o seu metabolismo funcione de maneira forte, imponente, em alta performance, que nem um carro ali de Fórmula 1, você tem que dar o combustível certo para essa máquina funcionar de forma adequada. E o combustível, que é o melhor combustível para essa máquina, não é nenhum suplemento, é água, é o básico bem feito que funciona melhor que qualquer coisa, água. Aí você vê aí, lá no início do vídeo, e vê aí na sua realidade qual desculpinha que você tem dado, qual que é o seu perfil, se o seu perfil é aquela pessoa mais esquecida, se você é uma pessoa que tem um perfil mais resistente do consumo de água, se você tem um perfil de ser uma pessoa ocupada, ou até mesmo uma pessoa controladora. Dentro desses perfis, eu vou deixar aqui uma tabela, vou ver como é que eu vou conseguir colocar isso no vídeo, para identificar ali bem qual que é a melhor estratégia que você pode usar aí, a depender do seu perfil. E entenda que a hidratação é apenas ali é um dos pilares que eu trabalho na minha consultoria Manda, na qual a gente foca em 5 pilares. A hidratação é uma delas, a água é o último A do Manda. E na consultoria Manda a gente trabalha ali os 5 pilares, que esses 5 pilares juntos, eles trazem uma nova abordagem ali de forma eficiente para conquistar o emagrecimento de forma definitiva e duradoura. Imagine você ir conseguir emagrecer, conquistar saúde e nunca mais voltar a engordar novamente, assim como eu fiz. E caso você queira a minha ajuda individualizada, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link que vai te levar para o contato meu e o meu time vai te responder. Vamos tentar ali nessa conversa breve entender melhor a situação, quais que são os objetivos de vida que você quer ali alcançar com o emagrecimento e vou achar ali uma solução para que você consiga conquistar esse resultado no tempo mais rápido possível. Ao seguir essa consultoria Manda, que dentro dela tem minha própria metodologia, a gente consegue de forma definitiva conquistar esse emagrecimento. Então aproveita, manda lá, clica no link, manda sua mensagem para entender melhor como que funciona. E aproveite, gostou desse vídeo? Clique aqui no botão de like, deixa o seu like aqui para o vídeo e aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é um membro. Outra coisa, eu tenho certeza que você conhece aí várias pessoas que estão cheias de desculpinha, que não consomem água de forma adequada. Então aproveite e encaminhe esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo com ela. No mais, veja esse próximo vídeo que vai aparecer aqui para você. De nada.